Então, pessoal, eu continuo aqui concordância nominal. Olha, deixei aqui para você visualizar, né, o que a gente tinha trabalhado, aquela história de é bom, é proibido, é permitido, é necessário, né? E eu só posso concordar com o substantivo se ele vier com determinante antes. Olha, veio um pronome aqui e aí eu tenho que concordar com paciência. Se eu retirar esse pronome, é necessário paciência. E aí laranja é bom porque é bom, né? Porque eu não coloquei artigo, nem determinante antes de laranja, então não flexionei. Mas se eu colocar a laranja é boa, né, para a saúde. Tudo bem? A laranja é boa para a saúde e laranja é bom para a saúde. Tranquilo? Beleza, vamos para a próxima regra, a palavra mesmo. Bom, mesmo é uma palavra que pode funcionar como advérbio também e pode ser pronome. Agora, pronome demonstrativo, vocês acreditam? Olha, a gente quando fala de pronome demonstrativo, a gente fala em 9 pronomes demonstrativos. Esse, essa, isso. Este, esta, isto. Aquele, aquela, aquilo. Não é assim que a gente fala? Né? São 9. Só que mesmo vai entrar como pronome demonstrativo também. Né? Quando? Quando eu perceber que a palavra mesmo tem o mesmo sentido da palavra próprio, né? O mesmo sentido da palavra próprio e suas flexões. Próprio, própria, próprios, próprios. Beleza? Pronome demonstrativo ou advérbio. Tudo bem? Qual é a minha preocupação? A preocupação é que você confunda a palavra mesmo com a palavra menos. Porque as duas são parecidas. Olha, na verdade, se você perceber, só há uma letra que diferencia mesmo de menos. O N e o M. Mesmo tem um M aqui, menos tem um N. E a posição do S. Menos tem um S no final. Mesmo tem um S no meio. Mas eu não sei se você já percebeu algumas brincadeiras na internet em que o cérebro nosso consegue embaralhar, quer dizer, mesmo as letras embaralhadas, o cérebro consegue ler as letras, as palavras, na verdade. Né? Então isso pode acontecer na hora da prova. Você visualizar isso aqui mesmo e pensar na palavra menos. Né? Por isso a leitura atenta a cada palavrinha é fundamental. Né? E por que essa preocupação toda, Tiago, na confusão com a palavra menos? A preocupação é que menos é uma palavra completamente o quê? Invariável. Menos não tem plural, não tem feminino, não tem masculino, nada disso. Então não existe menos. Ah, eu fui à aula ontem e eu achei que havia menos pessoas. Não existe isso não, viu? Havia menos pessoas. Isso seria o correto. Beleza? Ponto 8. No ponto 8 eu tenho aí a palavra mesmo. Pode ser o quê? Pronome demonstrativo ou advérbio. Elas mesmas fizeram o trabalho. Elas mesmas fizeram o trabalho. A palavra mesmas pode ser substituída claramente aqui. Eu acho que eu não fiz a substituição, fiz não. Pode ser substituída pela palavra próprias. Então você escreve aqui, olha, se você estiver anotando tudo, elas próprias fizeram o trabalho. Olha, sabe o que eu sugiro para você? É que a cada slide que eu apresentar, pausa o vídeo, escreve cada frasezinha para ir colocando os detalhes que eu estou colocando para você. Né? É bom. Ah, Tiago, mas eu tenho slide, não precisa não. Veja, entenda. Escrever o que está sendo dito, ou o que está aqui, é importantíssimo para que você tenha o que foi dito na mente de maneira mais fixa, né? Para fixar tudo de maneira mais prática. Né? Então elas mesmas fizeram um trabalho, mesmas aí eu posso dizer elas próprias fizeram um trabalho, e aí vai funcionar como pronome demonstrativo. Detalhe é que a palavra mesmo, quando funciona como pronome demonstrativo, aparece antes do verbo da oração. Elas mesmas fizeram o trabalho. Na letra B, elas fizeram mesmo o trabalho. Elas fizeram mesmo o trabalho. A palavra mesmo aqui, olha, funciona como advérbio de afirmação. Como é que você sabe, Tiago? Eu posso substituir, anota isso aí, pelo amor de Deus, por favor. Olha, mesmo aqui pode ser substituída por realmente. Elas fizeram realmente o trabalho. Elas fizeram realmente o trabalho. Né? Então posso substituir a palavra mesmo por realmente, sem problema algum. Realmente é um advérbio de afirmação e mesmo também é advérbio de afirmação. Detalhe, não flexiona e aparece após o verbo da oração.
Cuidado, porque eu já ouvi muito aluno dizendo assim, ou me perguntando, né? Tiago, é verdade que todo advérbio terminado em mente é advérbio de modo? Claro que não. Realmente terminou em mente. E a afirmação certamente termina em mente, é afirmação ou dúvida? Certamente pode ser dúvida também, viu? Olha, depende de como eu vou responder, depende de como foi feita uma determinada pergunta. Olha, se alguém me pergunta assim, Tiago, você vai ao cinema hoje? A minha resposta é, olha, certamente eu irei. É porque assim, eu marquei com outra pessoa às 6 horas, a sessão vai ser às 6h30, não sei se vai dar tempo. Veja, isso certamente ganhou um sentido de afirmação ou de dúvida? De dúvida, porque eu não disse que iria. É diferente de, a pessoa perguntou, Tiago, você vai ao cinema hoje? A minha resposta agora foi, certamente, pode contar comigo, já comprei até ingresso. Agora é afirmação, tudo depende do contexto, certo? Tardiamente é modo? Não, tardiamente é dúvida, é tempo, dúvida, olha. É tempo, certo? Então, cuidado. E já me perguntaram se toda palavra que termina em mente seria advérbio. Não, semente termina em mente, demente termina em mente e não funciona como advérbio. Então, pessoal, esse é um ponto muito importante. Não confunda com a palavra menos, que vem logo em seguida aqui, olha. Cuidado! Menos é diferente de mesmo, menos é sempre invariável. Só tem que ter cuidado com o seguinte, menos traz 3 classificações na língua portuguesa. Pode ser pronome, pode ser advérbio de intensidade, pode ser um pronome indefinido, né? Pode ser um advérbio de intensidade e pode ser preposição acidental. Olha, havia menos pessoas na sala. Menos está ligado à palavra pessoas, é um pronome indefinido, porque se liga a um substantivo indicando quantidade, né? Quantidade indefinida, obviamente, né? Havia menos pessoas na sala. Ela está menos triste. Agora é advérbio, porque se refere a um adjetivo, intensificando esse adjetivo. Advérbio de intensidade. Todos irão à festa, menos você. Todos irão à festa, salvo você, exceto você, certo? Afora você. Cuidado com a palavra afora, né? Que tem o mesmo sentido de menos, exceto, né? Salvo. Nesse caso, menos funciona como preposição acidental. Tudo bem? Então vamos lá continuar aqui. Ponto 9. No ponto 9 eu tenho a palavra alerta. Bom, a palavra alerta, pessoal, é uma palavra que pode ou não flexionar na língua portuguesa. Ela pode funcionar como advérbio, advérbio de modo, e pode funcionar como substantivo, né? Se for substantivo, vai flexionar. Então me entenda. Os soldados estavam alerta. Se os soldados estavam alerta, bom, alerta aqui vai funcionar como advérbio de modo. Era o modo como eles estavam. Ah, Tiago, eu não posso dizer que os soldados estavam alertas, não? Não posso levar ao plural? Não, não posso. Apesar que há gramático que admite isso. Admite que eu posso dizer os soldados estavam alertas, só que se eu colocar alertas no plural aqui, eu vou considerar alerta como adjetivo e não como advérbio. Mas 90% dos gramáticos não aceitam essa possibilidade de a palavra alerta funcionar como adjetivo. Eles aceitam a palavra alerta ou como advérbio ou como substantivo, né? Então aqui, olha, advérbio de modo. Os soldados estavam alerta. Agora, na letra B, os alertas soaram após o tremor de terra. Os alertas soaram após o tremor de terra. Aqui eu tenho alertas como substantivo. Substantivo. Olha o artigo antes, os alertas. E além do mais, foi ao plural, né? Se fosse advérbio, não poderia ir ao plural. Uma pergunta que sempre me fazem é, Tiago, alerta nessa primeira frase. Eu poderia colocar, em vez de alerta, os soldados estavam em alerta, com certeza. Em alerta é uma locução adverbial de modo. 2 palavras, preposição mais um advérbio, né? Juntos aí, trazendo o valor do advérbio. Então, se são 2 palavras trazendo o mesmo valor, eu digo que é uma locução. Locução adverbial de modo. Tudo bem? Entendido isso? Vamos lá, próximo passo aqui. Caro e barato. Bom, pessoal, então vamos lá. Caro e barato são 2 palavras que podem funcionar como adjetivo e podem funcionar como advérbio. Se funcionarem como advérbio, o advérbio não vai trazer aqueles valores circunstanciais próprios de um advérbio.
Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. São 7 circunstâncias que um advérbio pode desempenhar. Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. 7 circunstâncias. Tudo bem? Só que caro e barato não trazem nenhuma dessas circunstâncias. Tiago, e trazem o quê? Trazem valor de preço, circunstância de preço, ou, como alguns gramados dizem, circunstância de valor. Circunstância de valor. Tiago, completamente diferente de tudo que a gente vê, completamente diferente, né? Tiago, e como é que eu vou saber se caro e barato vão funcionar como adjetivo ou vão funcionar como advérbio? Essas duas palavras serão adjetivo, funcionarão como adjetivo, ou como adjetivos, né, se estiverem ligadas diretamente a um substantivo ou se estiverem ligadas ao substantivo por meio de um verbo de ligação. Então repete comigo, por favor. Concentra aí, faz uma oração e repete comigo o que eu vou dizer. Caro e barato funcionam como adjetivo, tem a classificação de adjetivo, se estiverem ligadas diretamente ao substantivo, caracterizando o substantivo, ou se estiverem ligadas ao substantivo por meio de um verbo de ligação. Por meio de um verbo de ligação. Tudo bem? Beleza? Então o que acontece? As camisas caras foram vendidas. As camisas caras foram vendidas. Então, caras aqui, olha, no feminino plural, concordando com camisas. Por que concordando com camisas? Porque é um adjetivo. Está ligada, olha, a palavra caro está ligada diretamente a camisas, por isso ficou caras aqui, concordando com camisas. Olha, falando em camisa cara, pessoal, eu lembrei agora que eu fui ao shopping há um tempo, eu passei por uma loja lá, eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, ela não está pagando, né, a mim para fazer propaganda, e passei, havia um vestido que parecia com um vestido de presidiária, né? Preto, branco, preto, branco, preto, branco, até o final. Eu, sinceramente, não achei bonito. Eu não queria que minha esposa vestisse um vestido daquele, né? Passei e fiquei curioso para saber o valor do vestido. Como era uma loja muito chique, eu passei, olha, chique. Rapaz, será que isso aí custa mais de R$200 um vestido desse? Porque eu achei muito feio e simples, né? E aí voltei. Essas lojas modernas, chiques, né, não trazem o valor do vestido no vestido. É lá embaixo, olha, você tem que olhar. Olha lá para baixo. Tava lá o valor do vestido. Vocês querem chutar? Pensem aí o valor do vestido. Pessoal, R$16 mil o vestido. E eu queria saber qual é a pessoa que faz isso. Porque, sinceramente, se a pessoa tirasse a foto daquele vestido ali e mandasse fazer, ficaria da mesma forma, né? Nem R$200 gastaria. R$16 mil o vestido. Você acredita? Então, lembrei disso, só para a gente descontrair aí, você que está com a cabeça cheia de informação, mas eu lembrei quando eu li isso aqui, as camisas caras foram vendidas. Caras concordando com quem? Com camisas. Da mesma forma, as camisas são caras. As camisas são caras. O que é isso? Verbo de ligação. Então, caras funciona como adjetivo, vai concordar com quem? Com camisas. Quais são os verbos de ligação, Tiago? Olha só. Verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar e andar. 9 verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar e andar. 9. Mas eu vou incluir o 10º. Sabe quem pode funcionar como verbo de ligação também? O verbo viver. Então anote aí. Você anotou esses 9 que estão aqui? Anote o 10º caso de verbo de ligação, que é o verbo viver. Quando você diz assim, rapaz, eu tenho notado que fulano de tal, ele tem vivido triste, né? Ele vive triste nesses últimos anos, né? Olha, ele vive triste, triste é uma característica dele. Então viver é verbo de ligação, tudo bem? As camisas custam caro. Observe o seguinte, custar está na lista de verbos de ligação. Vamos voltar? Se, está, parecer. Repete comigo.
Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar e andar. Novamente, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar e andar, e o verbo viver também. Esses são verbos de ligação. Mas o verbo custar está aqui? Não, não está. Então, verbo de ligação não é. Se não é verbo de ligação, caro não pode ser adjetivo. Lembre, caro e barato só podem funcionar como adjetivo se estiverem como? Ligadas diretamente ao substantivo ou ligadas ao substantivo por meio de um verbo de ligação. Como o verbo custar não é verbo de ligação, eu não posso considerar o que vem depois como advérbio. Não posso considerar como adjetivo, só posso considerar como advérbio. As camisas custam caro, até porque seria muito estranho você dizer que as camisas custam caras. Rapaz, eu não comprei aquelas camisas porque elas custam caras. Ninguém vai dizer isso. Elas custam caro. Custar não é um verbo de ligação. Agora, troque pelo verbo ser. Eu não comprei as camisas porque elas são caras, mas elas custam caro. Tudo bem? Advérbio de preço, advérbio de valor. Não é um advérbio convencional esse, mas é advérbio. Bom, cuidado. Observação importantíssima. Estar é um verbo de ligação, Tiago? Sim, a gente encontra esse verbo na lista de verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer. Olha, o verbo estar aparece entre os verbos de ligação. Mas eu só posso considerar um verbo como verbo de ligação se ele estiver ligando o sujeito a uma característica do sujeito. Olha, se o verbo ligar o sujeito a uma característica do sujeito, aí sim eu considero o verbo como um verbo de ligação. Se ele não ligar o sujeito a uma característica, não considero como verbo de ligação. Tudo bem? Então entenda, ele está feliz. Feliz é uma característica dele? Sim. Então isso aqui é verbo de ligação. Agora, ele está em casa. Em casa é uma característica dele? Não. Então isso aqui não é verbo de ligação. E é o que, Tiago? Olha só. Verbo de ligação, isso aqui que é uma característica do sujeito, é chamado predicativo do sujeito. Isso aqui é chamado de predicativo do sujeito, que é uma característica associada ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Mas em casa não é uma característica dele. Em casa é o lugar em que ele está. E se indica lugar, olha, qualquer expressão na frase que indique lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, causa, meio, instrumento, né, preço, qualquer expressão que indique um desses valores que eu coloquei para vocês vai ser chamada de adjunto adverbial. Adjunto adverbial. E quando o verbo não traz um complemento, nem traz uma característica associada ao sujeito após ele, mas traz um adjunto adverbial, o verbo será intransitivo. Peraí, Tiago. Verbo intransitivo. Como assim verbo intransitivo? Verbo intransitivo não é o verbo que tem sentido completo? E se eu disser ele está, tem sentido completo? Não. E como é que é intransitivo? Entenda. Quando eu era adolescente, o que eu ouvia muito na escola era que verbo intransitivo seria um verbo com sentido completo. Certo? Sentido completo. Mas essa não é a definição de verbo intransitivo. Definição de verbo intransitivo é verbo que não pede complemento. Verbo que não pede complemento é um verbo intransitivo. Veja, entenda. Você está vendo algum complemento nessa letra B? Não. Tiago, o que é complemento mesmo? Objeto direto e objeto indireto. São os únicos complementos de um verbo. Entenda. Ele é o sujeito, está é o verbo. Em casa é complemento? Não. Não é um objeto indireto não, Tiago. Olha a preposição aqui, Tiago. Não é objeto indireto? Não. Não é objeto indireto. Por quê? Mesmo trazendo preposição, isso aqui indica um valor circunstancial. Elemento que traz valor circunstancial, lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, etc., tem que ser classificado como adjunto o quê? Adverbial. Sendo adjunto, isso aqui não é complemento. Não sendo complemento, o verbo tem que ser o quê? Intransitivo, mesmo não tendo sentido completo. É verbo intransitivo. Então, por favor, vamos lá, respire fundo. Respirou? Beleza.
Verbo intransitivo não é o verbo que tem sentido completo. É o verbo que não pede complemento. Como esse verbo não pediu complemento, mesmo não tendo sentido completo, ele é verbo intransitivo. Entendido isso? Bom, eu ainda tenho aí 8 minutinhos com vocês nesse bloco. A gente consegue trabalhar mais coisas. Claro, eu preciso terminar a concordância nominal nesse bloco. No próximo bloco nós iremos trabalhar com questões. Muito importante exercitar, praticar. É aquela história do piano, que eu já contei umas 3 vezes aqui. Se não exercita, não sai do lugar, não toca a música. Tem que exercitar. Esse é o último ponto que eu vou apresentar para vocês de concordância nominal. Um ponto fundamental, né? O que acontece aqui? Eu tenho expressões que são o mais, o menos, o melhor, o pior e quanto, é uma palavrinha ali que aparece também nesse tipo de regra. Na verdade, o nosso foco é aqui, olha, na palavra possível. O que a gramática diz? Diz que sempre que eu perceber a palavra possível em uma frase e essa palavra estiver associada a uma dessas 5, quer dizer, uma dessas 4 expressões ou a essa palavra aqui, a palavra possível deverá concordar obrigatoriamente com o artigo que faz parte das expressões ou irá concordar com a palavra quanto. Se o artigo estiver no singular ou se essa palavra estiver no singular, a palavra possível vai ficar no singular. Mas se isso aqui estiver no plural ou a palavra quanto estiver no plural, a palavra possível vai ficar no plural. Entenda. Roupas as mais belas possíveis. Pessoal, as mais é o conectivo que eu tinha apresentado aqui. É esse conectivo aqui, olha. O mais, né? Conectivo não, desculpa, expressão, né? Essa expressão que eu havia apresentado antes. Então, o mais. Só que eu coloquei essa expressão no plural. Tá aqui. Roupas as mais belas possíveis. Coloquei no plural. Se eu coloquei no plural, a palavra possível também vai aparecer no plural. Tá aqui, olha. Roupas as mais belas possíveis. Possíveis concordando com o artigo que se encontra no plural. O artigo que se encontra no plural. Tiago, mas eu posso deixar o artigo no plural, no singular? Posso deixar o artigo no singular, né? Mesmo as palavras na frase estando no plural. Olha, eu tenho a mesma frase, roupas, só que eu coloquei aqui o mais. Roupas o mais belas possível. Quer dizer que eu posso deixar a expressão o mais no singular? Pode, mesmo que a frase inteira esteja no plural. Aí você vai optar ou pela letra A, que está correta, ou pela letra B, que está correta também. Então, roupas o mais belas possível. Tiago, por que possível? Porque eu tenho que concordar com o artigo que faz parte da expressão, uma expressão que eu resolvi deixar no singular. Resolvi deixar essa expressão no singular. Então, roupas o mais belas possível, concordando com a palavra possível. Entendido isso? Então, eu terminei o que eu queria de concordância nominal com vocês. O próximo bloco será sobre exercícios, mas lembre, só faz uma revisão aqui comigo do que a gente viu, né? Eu trabalhei com vocês 2 esquemas importantíssimos, artigo, adjetivo, pronome numeral, 4 classes gramaticais que são variáveis, que sempre estão ligadas a quem? Substantivo, sempre vão concordar com o substantivo. E eu coloquei outro esquema, que foi advérbio. Advérbio é uma classe gramatical invariável, que sempre se refere a adjetivo, a verbo ou a outro advérbio, né? Diferente de artigo, adjetivo, pronome numeral, que são variáveis, se ligam a um substantivo, vão concordar com o substantivo. Diferente disso, o advérbio não pode concordar com ninguém, porque é classe gramatical invariável, não tem plural, não tem singular, não tem feminino, não tem masculino, é uma classe gramatical neutra, não pode flexionar. Dentre as palavras que nós trabalhamos, trabalhei a palavra meio, a palavra bastante, a palavra possível, a palavra alerta, anexo, incluso, apenso, menos, mesmo, obrigado, várias palavras aí, você tem que saber essas palavras, são importantes para a prova de concurso, não significa que ele tenha que colocar essas palavras em uma questão de concordância, porque ele pode trabalhar com aqueles 2 primeiros casos que eu trabalhei com vocês, né?
Primeiro caso que foi com adjetivo aparecendo após dois ou mais substantivos e o segundo, adjetivo aparecendo antes de dois ou mais substantivos. Ficou atento a tudo isso? Esse foi o assunto de concordância nominal. No próximo bloco eu trabalharei questões de concordância nominal. Até lá!